Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deu Match, o podcast sobre empregabilidade da Quark. Aqui a gente vai falar sobre carreira, desenvolvimento profissional, como você pode entrar no mercado de trabalho, e o mais importante, como você pode se manter lá. Hoje o nosso tema é super especial, a gente vai falar sobre faculdade além das cadeiras. A gente vai falar um pouco sobre como participar de atividades extracurriculares na sua instituição de ensino, independente de ser uma faculdade ou não, pode ser rico para o seu desenvolvimento enquanto profissional. E para isso eu tenho dois convidados super especiais, Everton e Pedro, e eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem um pouco. Vamos na ordem alfabética aqui, então Everton pode ir primeiro. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Everton Dias, atualmente eu estou como gerente de projetos educacionais aqui no CESA. Eu tenho um tempinho de casa, aproximadamente quase 10 anos, já passei por diversas áreas, comecei na parte de robótica, formação de professores, posteriormente atuei como coordenador de projetos, coordenador de cursos da graduação e atualmente estou como gestor de projetos. Legal, você, Pedro. Boa, pessoal. Primeiro, Aninha, agradecer o convite. Chamo Pedro Casé, hoje atuo como gerente na nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Prefeitura do Recife. Tenho uma jornada mais no Movimento Empresa Júnior, foi de onde eu fiquei até 2023, e depois de que voltei para casa, voltei para Recife, e estou atuando na Prefeitura nessa missão de trabalhar, ser um ator junto ao ecossistema de inovação. Nossa, maravilha. E aí eu já queria começar perguntando para vocês, a resposta de casa eu acho que eu já imagino. Qual foi a atividade extracurricular que vocês fizeram aí, ou durante o período de graduação, de um curso técnico, enfim, da vida acadêmica de vocês, que foi marcante? Veja, não tem como falar que foi uma. Eu acredito, até o próprio Casé, foram muitas, né? Lógico Legal. que a gente tem uma principal que a gente mais se apega, Uhum. que a gente fica ali, tem aquele amor, né? Vamos dizer assim. Mas eu posso falar tranquilamente que eu tive uma vivência muito grande na robótica. Legal. Foi uma coisa que lá atrás me chamou muita atenção. A gente ter algumas coisas de competição, alguma participação em eventos. E foi isso que me deu aquele start ali de Legal. vou seguir em paralelo com isso, vou ter esse desafio, colocar isso embaixo do braço e seguir com ele para minha vida. Então posso, assim, hoje eu digo tranquilamente, inclusive até quando eu entrei aqui no CESA foi exatamente para trabalhar na parte de robótica, né? Então foi algo que correu paralelo à minha formação, à minha graduação, ao meu mestrado. Hoje eu estou um pouquinho diferente, eu estou com outra paixão, mas sem deixar de lado a robótica, mas tenho outra paixão, que eu acho que faz muito isso também, é o nosso sentido, né? A gente Sim. vai se atualizando, a gente vai vendo os novos desafios. Então, hoje, em paralelo, também que eu estudo, me dedico bastante à parte de computação quântica. Então, ou seja, conhecendo novas áreas, participando de novos desafios, é muito nesse sentido, esse movimento de crescimento, não só acadêmico, mas também essa questão voltada para o mercado de trabalho. Legal. Você, Cassiano. Você já falou, né? Já deu spoiler. gente. Mas, não, de fato, assim, eu brinco que eu também fiz outras iniciativas extracurriculares, mas meu hiperfoco foi o movimento empresarial. Hiperfoco é uma excelente palavra para É o descrever o MED. hiperfoco, porque foram 5 anos que eu tive dedicados ao Sim. Empresa Júnior. Sair, assim, eu tenho ótimos cases do que não fazer também, minha gente. Eu vou trazer logo uma, Aninha, para que a galera entenda que não pode fazer Largar a isso. cadeira. Sim. Expulso. Esse foi o meu. Mãe, eu tô brincando, mas esse foi o meu. O meu, quando eu tava na Brasil Júnior, e aí explicando já um pouco, o Movimento Empresa Júnior, ele tá em todo o país, então tem empresas juniores que ficam em cada universidade pode ter mais de uma empresa júnior, mas a ideia é que ela sempre esteja vinculada ao centro universitário, e só que ele é um movimento nacional, então eu tava em 2023 presidindo a Confederação Brasileira das Empresas Juniores, que é a Brasil Júnior. E aí eu tive que ir para São Paulo, e aí eu tranquei minha faculdade, beleza, meio que alinhei com minha família. Tudo bem. Até aí tudo bem. Só que aí eu falei com o pessoal do departamento, disse, vou ficar fora 1 ano. E achei que eu não precisava trancar todo o período. Eita. E aí depois eu fui desvinculado da universidade. Sério? Eu cheguei a ser desvinculado. E aí, assim, meu pai quase que me mata, real, assim. Só que aí eu passei por um processo de reintegração, graças a Deus. Eu sou formado hoje já em ciência política, não era um curso muito concorrido, então consegui ir e voltar como se nada tivesse acontecido. Eu cheguei a Meu Deus, que loucura. Então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus.
mas tem coisas boas, depois eu vou trazer pontos relevantes. Mas aí eu Legal. trouxe isso porque foi um hiperfoco, foi até demais. E Sim. um ponto de atenção também Tudo com de isso. equilíbrio, né? Exatamente. Legal. E pensando em habilidades comportamentais, assim, porque tem uma coisa, e aí foi o grande motivo pelo qual a gente criou a Quark, é que quando a gente está fazendo, participando, né, de uma grade curricular tradicional, é muito comum que a gente tenha acesso a vários conteúdos técnicos, né, na minha área, por exemplo, de engenharia civil, cálculos, física, ciência dos materiais, etc., mas a gente não tem um desenvolvimento de uma competência comportamental, né? A gente não tem, até se você faz psicologia, você não tem uma cadeira sobre comunicação corporativa, sobre trabalho em equipe, nada disso. E, tradicionalmente, atividades extracurriculares nos ajudam a desenvolver esse tipo de competência comportamental, né? Mesmo se for uma atividade extracurricular técnica, como é o caso de robótica, certamente você precisou resolver problemas, trabalhar em equipe, né? Se esforçar, participar de um campeonato, levantar dinheiro, etc. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês acham que participar dessas atividades extracurriculares foi importante para esse desenvolvimento, assim, de competências comportamentais de vocês, sabe? Pra gente que tem, né? Eu não sei a idade de todos aqui, mas eu também não vou entregar a minha. Somos da mesma geração. Minha grade curricular era bastante tradicional. Então, e até eu tenho um ponto, eu vim da matemática. Eu não sou da área Legal. de computação, Engenharia. engenharia, eu venho da matemática, né? Então, ver algo de programação, eu vim ver já bem adiantado, por conta própria. E as competências que são desenvolvidas, né? Quando a gente olha, lógico, né? Muitos dos que estão nos ouvindo já têm outra formação, um formato diferente curricular, mais inovador, né? Vamos dizer assim, e eu trago o cenário da Cesar School, né? Quando a gente olha para a grade atual, são disciplinas que têm como princípio, né? Projetos, metodologias ativas, trabalho em equipe, e assim, destacando essa questão dessas competências, o trabalho em equipe é o que mais se destaca, né? Quando vai para a robótica, aquele cenário do cara programando sozinho, ele cai por terra, né? Todo o processo de robótica ele é feito em equipe. Você vai para as competições, você vê aqueles grupos de jovens, né, que estejam no ensino médio, que estejam na graduação, mestrado, doutorado, o que for, que eles estão competindo em equipe. Então, os desafios são em equipes, o pessoal está ali unido para resolver problemas. E esse detalhe eu acredito que ele seja o mais desafiador. O trabalho em equipe é difícil. Cada um tem uma característica, cada uma tem uma skill, né, uma habilidade diferente, seja ela técnica, seja ela soft. E aí, lidar com aquilo em grupo, né, tendo um professor, um mentor à frente, não é fácil. E a gente vai se adequando. Às vezes um quer puxar, o outro quer ir mais devagar, quer resolver um problema assim, o outro quer resolver. Então, esse trabalho em equipe, talvez ele tenha sido, para mim, o mais importante, né, para eu observar os desafios, tem um papel determinado, né? E quando a gente está olhando essa questão, a gente tem um papel determinado, tem aquele líder, tem aquele mais técnico. Então, isso é olhando as competências individuais que a gente trabalha em grupo. E isso, para mim, assim, foi um grande norteador, né? Inclusive desse papel de liderança que eu tenho atual, né? Que eu já venho desenvolvendo desde a época de robótica. Então, vai muito nessa linha. Legal. Boa. Eu acho que trazendo, acho que, claro, toda iniciativa como essa a nível de extensão, extracurricular, ela carrega, acho que algumas habilidades como liderança, trabalho em equipe, comunicação. Então, eu fui naquele percentual de pessoas que começou a entrar na empresa júnior e não sabia falar, ficava me tremendo falando. Então, acho que como grande parte acontece às vezes, porque de fato é aquele primeiro momento que você está além da sala de aula, né, para muitos. Mas eu acho que é legal a gente pensar, e eu vou trazer um exemplo meu, que é o papel dessas iniciativas extracurriculares de ajudar numa orientação profissional. Legal. Então, no conhecimento sobre o que eu quero fazer na vida. Porque sempre tem aquele esquema, né, de aquele pensamento de sair do ensino médio, do ensino técnico, vou para o ensino superior, vou fazer só o que eu gosto. Talvez o assunto tenha, né, esse viés, eu acho mais próximo com o que você gosta, mas é muita teoria ainda. Então, você não entende exatamente o que eu quero trabalhar na minha vida. Talvez o assunto, eu quero meio que nessa área. E quando eu entrei na empresa júnior, foi muito bom ter essa visão, assim. E eu acho que trazendo até uma outra particularidade minha, e que não é só minha, mas acho que um caso meu,
de que eu entrei no meu curso de ciência política totalmente em dúvida. Então, eu digo que eu fiz vestibular em 2018, e até no meio de 2018, faltando meses, eu não sabia se eu queria arquitetura, computação. Meu seriado foi computação. Não é nem assim, RH, ciência política, psicologia, não. Não, É assim. era totalmente. Então, eu entrei na ciência política e humana ainda meio que naquela. Será que é isso mesmo? Eu ainda sou muito tímido e ficava nessa. Uhum. Então, acho que o papel de uma iniciativa extracurricular tem muito essa visão também de assim, caramba, é isso que eu quero trabalhar. Acho que no Legal. MEG traz muito essa visão de eu quero ir para a gestão, eu quero trabalhar na Sim. minha área mesmo. Legal. Acho que, felizmente, eu consegui fazer um pouco dos dois, né? Eu acho que dentro do Movimento Empresa Júnior eu entendi que aquele curso mesmo era o que eu queria seguir. Mas eu conheço pessoas e amigos que são o contrário. Sim. Entra no Movimento Empresa Júnior, entende que tem habilidade para gestão, tem habilidade para tecnologia. Trago o exemplo da minha namorada. Minha namorada entrou em Empresa Júnior na área de biologia e hoje trabalha com tecnologia propriamente dita, puramente Legal. tecnologia. Legal. Então, acho que tem esse papel e essa força dessas atividades extracurriculares de dar um norte, assim, a esse Legal. sentido profissional que você vai trabalhar. Só Maravilha. complementando a fala Uhum. do Cazé, exatamente isso, né? É o que brilha os nossos olhos. Sim. A gente vai encontrar isso na graduação. Uhum. Por mais tradicional que ela seja, né? E aí quando a gente olha para a disciplina e olha para a atividade extensionista, a gente tem 2 momentos que elas vão culminar, que elas vão ter a intersecção entre elas. Então, quando a gente vai passando pelas, seja nas disciplinas próprias do ensino médio, nas disciplinas da graduação, vai ter alguma coisa que nos chama a atenção, que vai brilhar nossos olhos, né? E aí aquela base, aquela parte mais teórica que o Cazé trouxe, é o que vai nos dar a base. Então, quando eu olho para a robótica, a robótica não tem nada a ver com matemática. Tem muita questão de cálculo para a Sim, gente claro. decidir trajetória, lançamento, o que for. Jogo, eu quero ser desenvolvedor de jogo. Tem também, né? Então, vai muito nesse caminho de o que é que brilha os nossos olhos e a gente abraçar aquilo e seguir com a parte teórica, com a parte, né, da graduação, das disciplinas em paralelo. E aí é tocar para frente. Um outro ponto, Aninha, que eu lembrei, e que eu acho que todo trabalho extracurricular está muito alinhado com a extensão, né? E aí, quando a gente olha para a ótica da extensão, é justamente essa conexão com a sociedade. E isso é muito bom, porque isso abre muitas portas para você ter contato com aquela empresa que talvez vai te empregar, com aquele cara que vai ser teu chefe, ou vai ter teu parceiro, teu sócio no futuro. Então, eu digo que, assim, o ambiente no ensino, até chegando no ensino médio, principalmente, ele ainda é muito fechado, né? Naquele mundinho. Então, a gente vai para a faculdade e acha que ainda é aquele mundo fechado, e não é. É um universo de possibilidades. Você vê o Instituto Federal, a quantidade de oportunidade que existe Sim. ainda no ensino técnico é absurdo, assim. E precisa virar essa chave, né? De que se eu ficar só fazendo minha vida de nota boa na matriz curricular, isso talvez não vai lhe garantir um emprego lá na frente. Então, o Movimento Empresa Júnior, particularmente, me abriu portas que são, assim, extraordinárias e que eu sei que não é só o Movimento Empresa Júnior, mas, assim, cara, 2 anos atrás, eu tinha 23 anos, eu estava falando no Congresso da Câmara dos Deputados. Por quê? Só por causa daquele movimento. Não era necessariamente eu, mas um movimento que carrega. Então você vê o Enactus, a força que tem da galera aí para o mundo todo por causa da Enactus. Então eu digo que assim, abre muitas portas. Eu vivenciei muito contato e boas histórias assim de muita gente que eram conterrâneos de uma empresa júnior meu da época, viajando de avião pela primeira vez, custeado pela empresa júnior, custeado pela federação. Então, assim, são detalhes que é literalmente um mundo fora da sala de aula. São detalhes que não são detalhes, né? Exatamente, que fazem toda a diferença, que geram uma experiência sensacional. Exatamente. É muito interessante esse comentário. Eu sempre comento assim com os nossos alunos que se você é um aluno, independente se está fazendo graduação, ensino técnico, enfim, mas que você só cumpra aquela grade curricular, no final do curso vão ter outras 300 pessoas que são iguais a você, porque são outras pessoas que só fizeram aquela grade curricular. E o que vai diferenciar esse aluno de fato, quando ele vai fazer um processo seletivo, quando ele vai, enfim, tentar empreender, fazer uma coisa assim, são as outras experiências que ele teve naquele período, experiências voluntárias, né? Enfim, 1 milhão de possibilidades aí que universidades, IFs, até as escolas técnicas também proporcionam para os seus alunos.
E aí, puxando um pouco disso que Casé falou, né? De oportunidades que eu tive, né? Um pouco do que eu faço hoje, que veio por causa do movimento que eu fiz parte. Como é que vocês acham que as atividades extracurriculares que vocês fizeram influenciaram os profissionais que vocês são hoje, assim? Ou que tipo de oportunidades vocês acham que aconteceram? Não precisa ser, foi tal coisa especificamente, mas de forma geral, assim, porque vocês se predispuseram a participar de um movimento extracurricular ali na época de estudantes. Queres que eu comece pra gente ir quebrando? Boa. Eu acho que eu iniciei nesse movimento mais de extracurricular quando me disseram que em ciência política dificilmente você arrumava um estágio. Aí eu entendi Vou que eu precisar tinha arrumar que... dinheiro de outra forma. Exatamente. E aí, eu acho que assim, olhando para o profissional que eu sou, eu devo, assim, eu tô aqui, mas eu sou novo, enfim, acabei de fazer 25 anos. Uhum. Então, eu tenho mais tempo de média do que fora dele, ainda no mundo profissional. Sim, Então, de fato, ainda devo muita coisa a essa jornada. sim. E aí, eu acho que assim, um ponto que eu trago que é importante, assim, né? E que aí é uma visão minha, mas eu acho que vale compartilhar. E quando você entra num processo, num projeto extracurricular, pô, se dedica a ele forte, assim. Legal. Não precisa ser o hiperfoco como eu fiz, mas dá um foco, tenta Sim. se destacar lá, porque eu acho que isso você vai avançando. Legal. E aí, por exemplo, no meu caso, né, que era empresa júnior, eu cheguei até a Brasil Júnior, que era o máximo que dava Uhum. nesse contexto. Então, eu tenho certeza que na Enactus tem até você ocupar tal liderança. Porque aquilo te destaca também, assim. Sim. Olhando só para o Movimento Empresa Júnior, no ano que eu tava, tinham 27 mil pessoas que tinham Movimento Empresa Júnior. Então, da mesma forma, entra na lógica de tem muita gente que faz também. Então, como me diferenciar? Então, acho que é ir se dedicando. Sim. E isso cada vez mais me gerou mais oportunidades eu em 23 tinha mentoria com o vice-presidente do iFood. Então, conseguia conversar com ele. Dei o exemplo da Câmara dos Deputados, que no mundo político que eu vivia, no meu ambiente profissional, era o máximo. Era o ápice. Assim, tinham pessoas que iam visitar a Câmara, eu tava falando na Câmara. Então, essas experiências que proporcionam, acho que muda muito, porque são as pessoas e os contatos que vocês têm, que você tem acesso, as oportunidades que... E aí trago, assim, eu tô falando muitas coisas bonitas e tal, mas teve muito erro, teve muito estresse, teve momentos difíceis, mas que foram extremamente importantes para que eu conseguisse estar agora no ambiente profissional de forma mais equilibrada. Sim. E eu vou expor para você de forma bem sincera um ponto, e acho que porque pode ajudar as pessoas, assim. Perfeito. No Movimento Empresa Júnior, eu fui avançando, cheguei na Brasil Júnior, e eu cheguei num momento que, assim, dentro de um ambiente de 27 mil pessoas, eu talvez fosse a autoridade máxima, e que isso gerava um ego que foi prejudicial para mim, em alguns momentos. E tem que me controlar e dizer, Everton, calma, você é bom, mas você tá na sua caixa. Na sua Você não é o bolha, Deus né? da razão e tal. É. Só que isso foi muito bom, e eu ter tido aprendizados em momentos desse, para quando eu entrei num ambiente profissional de fato, eu tivesse um ego mais tranquilo, mais equilibrado. Então, são esses pontos que meio que assim, a partir do momento que você se expõe, você identifica erros, você identifica melhorias, e que bom que você está testando isso ainda nesse ambiente do que necessariamente na vida profissional. Que ao invés de ter um puxão de orelha, você pode ser demitido lá na frente. Então você evita essas coisas também. Então acho que um pouco dessas experiências que de fato eu carreguei nesses momentos e que eu acho que são relevantes, sabe? Perfeito. Não, eu ia trazer só um ponto, né? Mas agora, depois da fala de casa, eu vou trazer 2 pontos Boa. que são bem importantes, né? A primeira já veio na fala de vocês dois, que é a formação complementar. Eu lembro na década de 90, assim, muito se falava do inglês. Para você ser um profissional do futuro, para você atuar em boas empresas, você tem que ter um inglês, né? Muitas escolas estavam ali iniciando aquele papel de trazer para o ensino médio, ensino fundamental, o inglês, né? Então, aquele papel ali da formação complementar. Hoje a gente não só tem o inglês já faz parte, né, desse processo, mas a gente tem um leque de skills, de competências técnicas, soft skill e hard skills, né, que precisam ser desenvolvidas, e também vai muito de acordo com o que você quer, a formação complementar que você deseja. Então, se eu quero seguir para uma área de programação, não basta só cursar
as disciplinas que estão ali na grade. Eu vou procurar, né, certificações que quando eu vou fazer um processo seletivo, a empresa tem uma área específica lá de cloud, de nuvem. Então, se eu tiver uma certificação nessa área, isso aí vai ser um grande diferencial para mim, né, para um estágio, para concorrer a um estágio, né, falando do início da graduação. Então, essa formação complementar, ela é essencial muito pensando nisso, né, que a graduação ela não vai lhe trazer tudo, ela não vai trazer todas essas necessidades que o mercado de trabalho tem, porque o mercado de trabalho ele se atualiza muito mais rápido do que as próprias instituições de ensino superior, nível técnico, né? Até por conta da dificuldade, da burocracia que existem, da gente tá mudando grade, lógico, a gente tem que fazer as coisas também de forma bem regrada, de forma organizada, junto às instituições reguladoras, né? Mas então, o mercado de trabalho não, o mercado de trabalho ele tem uma atualização, vamos dizer, tecnologia quase que diária. Eu cansei de ver o aluno, quando estava dando aula e aí eu chegava a fazer uma parte de código com o aluno, não, professor, tem um jeito mais simples de fazer, e apresentava uma biblioteca nova, eu ficava, porra, caramba, vou me atualizar. Isso desse aí eu não sabia não, isso aí é. Aí você se atualizava, na outra turma já tinha coisa nova. Então, vai muito dessa formação complementar. E o segundo ponto que veio da fala de Cazé, e aí só destacando, é a maturidade, certo? Quando você está participando de momentos como o caso de Cazé aí das empresas júnior. Cazé mesmo, ele chegou num cargo altíssimo, com 23 anos, 24 anos, e você vê, aquilo ali é uma situação nova que ele já ganhou maturidade com isso, né? Então, quando ele vai para uma empresa, né, vai para uma instituição, ele não vai no mesmo patamar que um estudante que está ali só cursando, fazendo as coisas tradicionais, está competindo com ele. Então, ele já está um nível acima. Então, essa maturidade você ganha com essas atividades extensionistas, com o que vai além da grade curricular, que eu acho que é o ponto principal do nosso bate-papo de hoje. Sim. E tem um ponto, Aninha, só para complementar, que em tempos de inteligência artificial, meio que o básico, muita gente consegue fazer. Então, eu estava no meio desse ano, finalizando meu TCC, quero aprender Python e tal, vou aproveitar e tentar fazer. Em um mês eu desenrolei com o ChatGPT, rodar o Python e desenrolava da forma mais manual possível. Era assim, esse código, me dê. Ó, deu esse código aqui, não tá dando certo. Aí ele respondia e isso eu segui. Então, a partir do momento que a gente consegue, e eu trouxe esse exemplo de programação, mas isso é para parte de design, de comunicação, de quase tudo. Então, diante desse cenário que, através da IA, muita gente consegue fazer esse básico, você tem que se especializar cada vez mais. Então, por um lado, você tem que ser generalista para saber utilizar a IA e fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo você só vai se diferenciar se você tiver, para além da programação que você aprendeu na sua grade curricular, mas você ter, por exemplo, a soft skill, de conseguir lidar bem com o seu time e tudo mais. Então, acho que isso também faz uma diferença nos tempos de hoje, assim, né? Legal, legal. E como é que vocês enxergam a importância de não só você participar desse tipo de atividade, mas você saber comunicar isso? A gente vê hoje muito, assim, uma coisa muito própria, assim, dessa geração de, eu tenho vergonha de fazer um post no LinkedIn. Eu até comentei em um dos episódios que o meu cunhado, coitado, tá sendo bastante citado nesse podcast, que ele começou agora o curso na School, tá fazendo ADS. E aí eu falei, né, começa a usar o LinkedIn, né, faz uns posts e tal, e ele, poxa, mas o que eu vou postar e tudo mais? Eu falei, posta os projetos, a School é baseada em projetos, né, e aí eu falei, posta os projetos que tu faz, e aí ele fez um projeto, postou, e super bombou, né, o post que ele fez, ele, caraca, Aninha, olha o que aconteceu, não sei o que me mencionou. Então, mostrar as coisas que você tá fazendo é muito importante, né, porque você pode estar fazendo 1000 coisas incríveis, as pessoas não sabem se você não falar sobre isso. Como é que vocês enxergam hoje em dia essa necessidade de você ser um profissional que, além de se envolver com atividades extracurriculares, né, participar de, enfim, movimentos extras ali do que você faz tradicionalmente, você conseguir, assim, desenvolver essa habilidade de comunicar isso para as pessoas? Isso realmente é importante, não é? Como é que vocês enxergam isso? Mas eu até penso que essa geração mais atual, ela tem uma facilidade muito maior do que a minha. Com algumas coisas. De comunicar. Com algumas Talvez coisas. seja um aperfeiçoamento, né? Talvez. Uma maturidade digital de onde comunicar, como comunicar. Isso. Mas assim, eu tiro por mim, eu sou
péssimo em divulgar o que eu faço, em divulgar as coisas assim. Eu ainda tenho muito essa, vamos dizer assim, timidez digital. Meu Instagram é fechado, apesar de postar coisa de trabalho lá, mas não posto minha, posto assim dos projetos que são desenvolvidos, acho sensacional. Mas eu tenho ainda uma dificuldade que eu venho trabalhando, né, durante já um tempo. Então eu tenho utilizado, como eu vejo muito assim, o Instagram não é o canal que atualmente eu desejo divulgar esse tipo de ação, mas eu encontrei hoje no LinkedIn, que é o canal para mim hoje é o mais apropriado para essa questão, e onde eu venho apresentando o que tenho feito, né, de forma individual, de forma coletiva, e isso gera realmente um engajamento. Você vai vendo, né, com o tempo, que você vai criando uma comunidade, certo? Um ecossistema, e vai participando desse ecossistema de forma mais ativa. Então você faz uma publicação sobre um desenvolvimento de código, outras pessoas veem aquilo, e aí elas começam a lhe seguir e vão trocar um papo. Então hoje eu já conversei com várias pessoas sobre alguns pontos, via LinkedIn a gente consegue sentar, conversar, dialogar. Então vai muito nessa perspectiva de conexão, criação de redes, né, networking. E é importantíssimo para todo mundo, né, não só os jovens que estão aí na graduação, divulgar o que fazem, né? Criação de portfólio. Hoje, quando você chega na entrevista, e eu digo porque eu faço entrevista para contratar pessoas, a gente, óbvio, tem a conversa, mas eu quero ver o portfólio desse jovem, né? Então, geralmente ele tem ali um GitHub aí da vida, e ele vai compartilhar já no próprio currículo dele, e a gente vai ver. É muito interessante, e se destacam, posso dizer tranquilamente, aqueles que além de trazer ali o código, né, dos trabalhos que fazem, os projetos, a forma que eles comunicam o que fizeram. Então tem gente que meio que cria um diário no LinkedIn, um diário no Instagram, apresentando, ministrando aulas, né, a partir do que aprendeu, do que fez, desenvolveu. Acho isso aí sensacional. E o caminho realmente é esse. Divulga, essa divulgação ela vai gerar uma rede, e essa rede que vai fortalecer você. Vai chegar uma hora, alguém vai lembrar, eu vi um cara na internet falando sobre isso, lá no LinkedIn, no Instagram, e ele faz um trabalho bacana, vamos conversar com ele? E aí você começa a se tornar uma referência na área. Então vai muito por esse caminho. É assim, acho que dizer que é extremamente importante é batido. Eu acho que assim, é mega importante. No momento extracurricular, né, que eu trabalhei, como eu sempre tinha essa visão mais institucional, meio que aprendi a fazer isso, meio que, e foi bem legal estar tocando isso, porque eu tinha que me apresentar, tanto para a sociedade, mas também para o próprio movimento internamente. Mas eu acho que uma dica além, Aninha, que eu acho que eu traria para o pessoal, primeiro, vamos lá, é super importante, precisa fazer, mas um ponto que é mega importante é entender o quanto aquele projeto que você está fazendo se conecta com o mundo real. Então, você viu, você também é de empresa júnior, às vezes a pessoa fala já num dialeto de empresa júnior, e aí isso é comum, né, nos momentos extracurriculares. Tem aquela visão muito própria, um dialeto, uma linguagem, e que às vezes eu olho pessoas falando, meu cargo é esse, e você olha, tá, qualquer recrutador não vai entender nada que você tá falando. E isso é um desafio muito importante, assim. E isso vem muito com a maturidade, né? De você não só entender o que você tá fazendo ali e conseguir vender isso, mas vender muito para que, sei lá, para um mercado de trabalho de fato. Não é vender só para a universidade, que muitas vezes já entende o que você tá fazendo. Então, eu tive vários exemplos com isso, assim, sabe? De que é importante você saber, eu tô fazendo esse trabalho que talvez seja proporcional àquilo que é feito no mercado de trabalho. E assim, eu lembro que eu tinha essas conversas de, eu passei 2 anos sendo presidente lá na empresa júnior. Eu não vou ser presidente em nenhum outro lugar agora. Entendeu? Então eu não vou, entendeu? Então, eu tinha que... Vai ter um downgrade, né? Vai ter um downgrade, óbvio. Então, mas quais foram as habilidades que eu conquistei ali, e como isso se conecta com algo? Então isso é mega importante para esse trabalho. E, pô, volto a falar com a questão de IA. Pô, é tão fácil fazer com IA um texto no LinkedIn. Antigamente você quebrava, não, escrever, meu jeito de falar. Agora não, você diz,
Aconteceu isso, fiz isso e queria sim. compartilhar com essa minha forma de como eu escrevo e falo. Pronto, em 5 minutos você faz. Então, acho que até essa desculpa de, às vezes é chato, não gosto de escrever, isso acaba um pouco. Então é isso, assim, acho que essa lógica do LinkedIn, né, que acho que vem muito essa pergunta, é muito essa maturidade profissional e que infelizmente a academia tradicionalmente não traz, né? Sim. Traz muito mais o Lattes, e eu estava submetendo um projeto e aí precisava do Lattes. Aí fui submeter pela primeira vez o meu Lattes. E aí fui lá voltar às minhas atividades, porque meu foco foi o LinkedIn, que está no mercado profissional. Sim. Mas que também é importante, e eu vou trazer um adendo um pouco, que é voltar umas casas de entenda também qual é o seu foco, né? Então, se meu foco é uma visão acadêmica, pelo amor de Deus, a gente tá falando de LinkedIn aqui, mas você tem que cadastrar e atualizar seu Lattes. Ele é sua rede social. Então, entenda também em cada ambiente qual é a rede social, qual é o espaço que você deve postar. No meu caso, como tem um viés político, eu também uso muito o Instagram. Às vezes, assim, meu Instagram é engraçado, porque eu também sou tímido digitalmente, do ponto de vista pessoal, e às vezes, olha, tem 10 stories, é só trabalho. Parece que eu só tenho trabalho, não tenho vida pessoal. Mas eu acho que entender esses nichos que você está no seu ecossistema, o que o pessoal usa, é muito importante também para você conseguir ter eficácia nesse processo. Maravilha. O nosso tempo hoje voou, foi super ligeiro, mas eu queria fazer uma última pergunta mais generalista, assim, para vocês. Se vocês tivessem que dar uma última dica, né, além do que já foi falado aqui, de que atividades extracurriculares são super importantes, né, como isso ajuda nessa entrada no mercado de trabalho. Se vocês tivessem que dar um conselho, assim, para Everton e Pedro de alguns anos atrás, na época da graduação, do ensino técnico, o que vocês diriam? Boa, posso puxar. E no meu caso, eu diria para ter um pouco mais de equilíbrio. E fica a mensagem, né, entre o extracurricular e o curricular. Você também precisa de uma base teórica, senão você vira um profissional vazio. E, pô, você está começando agora. Se você só achar que a vida só é gestão e ir avançando nos extracurriculares, tudo isso vem de uma base teórica que você precisa construir. É o passo maior que a perna, né? Tem que ter cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que para contemplar a temática que a gente está discutindo aqui, acho que olhe com muito carinho para a atividade extracurricular, olhe para as oportunidades que existem. Então, a gente falou aqui em empresa júnior, o Everton falou de robótica, mas existem inúmeras. Então, desde um projeto de extensão, um laboratório de pesquisa, enfim, existem inúmeros projetos. E eu acho que, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, assim, é tipo, pô, assim que você sair do podcast, dá uma olhada dentro da sua instituição, o que existe, seja essa empresa júnior, seja Enactus, quais são as oportunidades que existem, e tenta escolher uma para se aproximar, para conversar, para ver se entende. Legal. Então, acho que cada um vai ter um perfil mais adequado para alguma iniciativa, mas faça alguma, que eu acho que é 100% importante, vai ser totalmente um diferencial para a sua carreira. Sim, maravilha. Eu vou voltar para a questão do brilho no olho, né? Primeiro ponto, que é o que também Casé trouxe, essa que você se identifica, tá? Eu vou trazer também a questão do você olhar para o futuro. Sim. Não basta você ter o brilho no olho, se apegar a uma área, mas você também tem que ter aquele olhar para o futuro, né? Qual a área que está crescendo? Aí eu falo muito para a parte de tecnologia em si. De tempos em tempos a tecnologia tem um boom, foi agora com a IA, né? A IA generativa. Então, muito se aproveita de hype para essa formação extra. Não estou dizendo que a IA já está ultrapassada, longe disso, certo? Quem quiser se dedicar a estudar IA é um caminho excelente, mas que ele tenha o brilho no olhar sobre aquele estudo, sobre aquele aspecto, e também o olhar para o futuro, né? O que eu tenho ali num cenário de curto, médio e longo prazo, né? Como é que esse cenário ele vai ser daqui a alguns anos? Ele é um cenário promissor? Ele é um cenário que vai se desenhar, vai ter um espaço para mim maior, né? Um protagonismo maior dentro dessa área específica. Então vai muito nessa linha. Isso é assim que eu deixo eu sempre gosto de ter esse olhar para o futuro, né? Qual é o desenho do futuro? A gente tenta adivinhar. Nem sempre acerta, né? Na maioria das vezes não acerta, mas vez ou outra acertamos algumas coisas e isso ajuda bastante.
Legal, maravilha. E para finalizar, queria pedir para vocês deixarem contatos, né? Como é que as pessoas podem se conectar com vocês, tirar eventuais dúvidas, trocar uma figurinha. Tem algum canal aí? Vocês já falaram um pouco de LinkedIn, né? Mas como é que as pessoas encontram vocês nessas redes? Boa. Para mim, Pedro A, meu nome é Pedro Augusto, tem só o A, Casé, C-A-S-E. Se botar assim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn vai. LinkedIn, se quiser pesquisar Pedro Augusto Casé, também aparece. Só conectar, estou à disposição para a gente bater o papo, conversar sobre experiências. Nossa. Então ficam esses 2 contatos. Boa. O meu Instagram, né? Mais fechadinho. Acho que eu só tenho 5 fotos no Instagram. Mas LinkedIn. O LinkedIn, Everton Dias. Só procurar Boa. lá. E tem alguns posts lá, vários posts sobre... tem robótica, tem a parte de educação, Legal. tem a parte de computação quântica também, né? Quem Legal. tiver curiosidade e quiser saber o que é, já deixa aí esse contato pra gente conversar. Legal, arretado. Massa. Gente, obrigada pelo papo, foi super legal. E quero agradecer também a vocês pela visualização, pela atenção, pelo tempo de vocês. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante nesse episódio, saíram com várias dicas e vários exercícios práticos. A gente tem outros 11 episódios desse podcast, tem episódio sobre o primeiro emprego, tem episódio sobre o primeiro salário, sobre marca pessoal, sobre currículo. Então não deixem de conferir os outros episódios. Lembrem de seguir a Quark no Instagram, edudeeducação.quark. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!